Mas hoje, o Vasco encara o Bragantino. É jogo duro, hein? O Vasco está em 15º no Brasileiro. E o Bragantino briga lá em cima, tá a 2 pontos do líder, que é o Palmeiras. Então vamos ao vivo para São Januário, porque o Marcelo Correge está por lá. Boa tarde, Correge. O que você conta pra gente? Seja bem-vindo. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu já estou aqui nos domínios do Vasco, bem antes do horário da partida contra o Bragantino, às 9 da noite, com transmissão do Sport TV. Mas como você sabe, a torcida do Vasco é muito apaixonada, vai lotar São Januário mais uma vez. Aquele público padrão entre 19 e 20 mil torcedores, inclusive meus amigos aqui de Patos, na Paraíba, por favor, apareçam aqui, ó. Viajaram da Paraíba para ver esse jogo contra o time do Bragantino. Olha só, Mari, essa expectativa de público é tão grande que já houve interdições aqui nos arredores de São Januário, porque o público está vindo em grande peso desde cedo. E é o seguinte, inclusive o Centro de Operações do município do Rio de Janeiro diz para os torcedores do Vasco virem de transporte público para cá, não virem de carro. Dinizismo, está aprovado ou não está, minha gente? Aprovadíssimo. Aprovado. Principalmente depois daquela vitória sobre o Melgar pela Sul-Americana, garantindo o time nos playoffs da competição, Mari. Boa, mas a gente quer saber da escalação. Como é que o Vasco vem a campo hoje, Correge? Vamos lá, aqui no Barulho dos Meus Amigos eu vou tentar passar a escalação para vocês. Vasco tem 2 desfalques, o Luiz Gustavo e o Hugo Moura estão suspensos. Então, a escalação deve ter novidades ali naqueles setores. Vamos a ela, Campinho na tela, Léo Jardim como goleiro, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. E aí no meio-campo, o Jair pode jogar, já que tem 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro, seria negociado inicialmente, mas o Fernando Diniz quer muito esse jogador no elenco do Vasco, então deve fazer a 7ª partida, ficar no elenco. E aí, se ele não jogar, o Matheus Carvalho entra. No meio-campo ainda, Tietê e Coutinho. E no ataque, Nuno Moreira, Rayan e Verrete, o pirata dessa caravela de piratas vascaínos, Mari Fontes. Que vieram da Paraíba para ver o Vasco em São Januário. Muito bom. Valeu, Correge. Já o Vasco enfrenta o Bragantino neste sábado em São Januário. O Cruz Maltino tenta se recuperar no Brasileiro depois da derrota para o Fluminense na última rodada. No meio da semana, o time do técnico Fernando Diniz venceu o Melgar por 3-0 pela Sul-Americana. Certamente estou mais satisfeito, assim, no fundo eu estou satisfeito, né? Mais satisfeito, menos satisfeito, estou satisfeito. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que a torcida, eu acho que meus maiores desejos, minha missão aqui talvez é conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, porque a torcida ela joga bem, o Vasco joga bem sempre. Para este jogo, Diniz não poderá contar com Hugo Moura e Luiz Gustavo suspensos. Lucas Freitas deve formar a dupla de zaga com João Vitor. Matheus Carvalho e Jair aparecem como opções para o meio-campo. Além disso, o Vasco informou que Payet foi liberado para resolver questões particulares na França. Fala do Vasco, Breno Monserrat. Tá cantando hino ali, ó. Então vamos lá, o Vasco finalizando a preparação para o penúltimo jogo antes da pausa para o Mundial contra o Bragantino em São Januário. Lembrando que depois da data FIFA, que vai ser agora nessa primeira semana de junho, o Vasco ainda joga dia 12 contra o São Paulo no Morumbi e aí depois sim para as férias e para a intertemporada. Para amanhã, 2 baixas. Hugo Moura, que já não jogou contra o Melgar pela expulsão na Sula e recebeu o 3º cartão amarelo contra o Fluminense, então está desfalcando amanhã por suspensão. E o Luiz Gustavo, que também recebeu o 3º amarelo. Então o zagueiro Luiz Gustavo está fora, ele até jogou essa semana e treinou com o Sub-20 para não perder ritmo, então ele foi temporariamente reintegrado ao elenco Sub-20, mas depois vai voltar, né? Um jogador importante, vem sendo titular até com o Fernando Diniz, o zagueiro Luiz Gustavo. E o Hugo Moura, né, que vai de novo não poder jogar, porque foi suspenso também no Campeonato Brasileiro. Na zaga, o Lucas Freitas deve ser o titular mais uma vez. Tá voltando de lesão, uma lesão na fáscia plantar, né, na sola do pé, ficou praticamente o mês inteiro de maio fora. Deve ganhar essa titularidade amanhã, mais uma vez o Lucas Freitas. E no meio, o Jair é a opção óbvia. Depois de ser meio que renegado no Campeonato Brasileiro por já ter feito os 6 jogos e tinha a possibilidade dele ser negociado, né? Lembrando que o jogador que tem mais de 6 jogos não pode jogar por outra equipe na Série A. Acabou que o Jair jogou na Copa do Brasil e na Sul-Americana, agradou e deve ser utilizado de novo. O Diniz já falou que quer contar com ele e o Jair quer ficar. Inclusive, nos próximos dias, o Vasco deve oferecer uma renovação pelo Jair
mas com um salário menor do que os 900 mil que ele recebe hoje. Esse contrato aí de 900 mil é um contrato feito ainda pela 777, né? O Jair foi contratação na época da 777. Então a gente deve ter aí um novo contrato oferecido, vamos ver se ele vai aceitar, né? Receber menos do que ele recebe hoje no Vasco, quase 1 milhão por mês. Então provável Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Tietê e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Esse é o provável Vasco para amanhã, 9 da noite, pegar o Bragantino em São Januário. Cantarelli. Valeu, Breno Monsef. Vasco com desfalques importantíssimos. E eu sempre digo isso e irrito o torcedor do Vasco no elenco. Faltam peças, Vitor. Faltam, mas assim, Coutinho... Por outro lado, o retrospecto contra o Bragantino é algo fenomenal. Retrospecto em São Januário é algo fenomenal. O Vasco não perde São Januário. E o jogo contra o Bragantino que salva o Vasco Isso, por excesso. eu ia lembrar disso. Serginho Macedônia. Kosovo. Também, Ele jogou lá. jogou na Quem fez Macedônia. o gol do Bragantino? Léo Ortiz. Foi o último gol do Bragantino. Olha aquilo ali. O Léo Ortiz faz o gol e não Olha comemora, lá. né? Ele jogou com quem? É verdade. Olha ali. Eu vi. Jogou com quem? Foi o último gol. Kosovo. Kosovo. Não, jogou em Kosovo. Se não me engano, Em. se não me engano, foi o último gol do Léo Ortiz pelo Serginho Bragantino Kosovo. antes da transferência pro Flamengo, não foi? Vou pegar o retrospecto do Vasco aqui em São Ortiz, Januário. foi. O gol. Foi. Não o jogo, Foi. de repente, mas gol. Ó, Vasco 2025 em São Januário. Vai. Ganhou do Melgar, empatou com o Ferroviário, mas classificou. Ganhou do Fortaleza. Belgar. Empatou com o Lanús. Ganhou do Sport, do Puerto Cabello e do Santos. Ganhou do Botafogo. Ganhou da Portuguesa, do Maricá, do Madureira e empatou com o Bangu. Nenhuma derrota em São Januário na temporada. Nenhuma derrota em São Januário na temporada. A única derrota como mandante, as únicas derrotas como mandante foram no Carioca para Flamengo e Fluminense. Foram fora, né? Em Brasília contra o Fluminense e no Newton Santos contra o Flamengo. E pro Palmeiras no Mané Garrincha. Isso. Isso. Verdade. Vasco não perde em São Januário. Não pode Por ser de isso, São Januário. No Brasileirão, 100% de aproveitamento. Por isso, Todos os jogos do Vasco em São Januário, com Carilho ou com Diniz, terminaram em vitória Vascão. E ainda teremos um Vasco e Botafogo no Mané Garrincha, não Teremos, o Vasco vai mando de campo Porra, desse é jogo. brincadeira, cara. É o jogo da volta do Mundial, dia 12 de julho, não 12 de junho. Uhum. Voltando a São Januário, mesmo sem esgotar os ingressos, a gente tem ido recentemente a São Januário, dos últimos jogos, e a torcida não tá esgotando os ingressos, me parece uma torcida desiludida, desacreditada. Mais uma que reclama do preço dos ingressos, né? Do Botafogo tá reclamando, do Flamengo tava reclamando também. E é mais um estádio que tá cobrando muito caro por seus jogos e o torcedor não tá indo. A gente tá vendo jogos com 15, 16 mil, sendo que estávamos acostumados no ano passado a todos os jogos praticamente com ingressos esgotados. Ainda assim, o estádio continua jogando sozinho. O Vasco tá vencendo jogos, mesmo sem jogar bem. jogando. O estádio tá fazendo gol e tudo, Cantarelli. É, né? É impressionante como o Vasco em São Januário se transforma. É um leão jogando em São Januário e um gatinho jogando fora Tem de uma casa. reclamação lá, depois que a... Cara, vou pegar. Eu peguei o retrospecto em São Januário. Retrospecto fora de casa. Pra você ter uma noção do que eu tô É o falando. território hostil, o estádio mais difícil de jogar no Brasil. Olha Vitor. quanto vermelhinho tem aqui no retrospecto fora de casa. Fora também, Fora, perdeu pro Fluminense, pro Lanús, pro Vitória, Eu pro falei, Porto não pode Cabelo. sair. Empatou Não, com o Ferroviário. Não pode empatou perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Ceará, perdeu pro Corinthians. Não pode ser. Mas o que Olha, explica isso? É o magnetismo do estádio? Mas No- tem coisa que você só sente a vontade de fazer em casa. Cara, no Campeonato Brasileiro, isso é um fato. Todos os jogos que o Vasco fez fora do Rio de Janeiro, o Vasco perdeu. Todos os jogos em São Januário, o Vasco venceu. E tem um empate que foi contra o Flamengo no Maracanã. Sim. Cara, isso é impressionante. Impressionante. Aliás, teve a derrota pro Fluminense também, como visitante do Maracanã. É. Mas sempre que sai do Rio de Janeiro, o Vasco perde. Sempre que joga em São Januário, o Vasco vence. No o Rio de estádio Janeiro, que não, vence. sai de São Januário. Eu confesso pra você que... É mística, Maracanã, é Porque tem um mística. empate no Maracanã contra o Flamengo. uma derrota. E uma derrota. Confesso pra místico você isso? que a gente tá fazendo vários jogos Místico. em São Januário, né? E o pessoal tava reclamando lá que tem uma divisão agora na torcida, né? Tem, que voltou tá a Força rolando isso. Jovem e a GDA saiu da Uma curva, foi bateria pra trás do toca gol. uma coisa, outra Isso. bateria toca outra. Cara, mas assim, o último jogo contra o Fortaleza, eu tava lá e eu tô indo direto em São Januário. Eu achei a arquibancada muito legal, assim. Também. Claro. Vamos lá. Realmente tem essa divisão. Mas tava bacana, cara. Eu fiz alguns vídeos ali, até pra mostrar pro torcedor, olha, pra quem não tá indo em São Januário, Vai que ser a atmosfera... reformado? Vai ser reformado? É assim, espera-se que sim, né? Espera-se que o Vasco tenha um estádio reformado. E aí vem aquela pergunta que eu sempre conto aqui, é a mesma história, né? Eu chego pro doutor Eurico Miranda, há uns 15 anos. Há uns 15 anos. Isso é 16. bom, isso é bom. Aí eu falei, doutor, não, acho que foi até mais. Foi naquela outra passagem, sabe? Da primeira vez que o Vasco cai. Doutor,
Você acha, assim, de fechar o estádio, né? Não é modernizar o estádio, fechar. Fechar ali a Fechar ferradura. pra aumentar a capacidade do estádio. É. Ele olhou assim, pegou meu crachá. Garoto, você sabe por que eu não autorizo ninguém a fechar? Que ninguém tira minha capela do lugar ali. Nossa Capela. Senhora das Vitórias, né? Sim. A minha capela é prioridade aqui, acabou. Tem gente que não acredita nisso. Procure saber da história. Por Foi isso assim. que a questão é mística. Vai falar uma história. O Vasco que a teve questão- um místico durante muito tempo como massagista. Sim. Tem um livro que um amigo meu escreveu sobre ele, o Écio Salles escreveu. Pai Santana. Pai Santana. Pai Santana Pode é bom procurar pra nas caramba. livrarias, tem tudo que é livraria. Pai Santana do Écio Salles. Você acha que isso tá fazendo quando diferença o pai- agora? Pai Não, Santana mas é uma não questão perde, mística. mas não perde. É isso que a gente entendeu, Depois, é místico. infelizmente, depois Não do Pai perde no São Santana nos Januário. deixar, nada mais aconteceu. É, mas esse ano... Não, isso é verdade. verdade. É verdade. Mas não perde em São Januário. Esse Continua. ano passado Futebol tava era muito 4x0 bom, né, no cara? Criciúma, né? Esquece. Perdeu 2 jogos só Já ano passado. passou. Então, mas Agora é o dinizismo, Vitor Mas pra Costa. reforçar o que eu tô dizendo, Cantarelli, ano passado o Vasco perdeu 2 jogos só em São Januário no Campeonato Brasileiro, 4x0 pro Criciúma e perdeu pro Inter. Sim. Mas é curioso em relação ao São Januário, que eu tinha nos anos 90 principalmente, eu queria muito que alguém chegasse pra Palmeiras nos anos 90. Perdeu pro Santos também, não? Ano passado? Ou do David Washington? Não, isso foi ano retrasado. Retrasado. Pro Palmeiras e pro Vasco Santos e tava na Série B fechassem ano os dois passado. estádios, né? O Parque Antártico, o antigo Parque Antártica, Sim. que o mesmo formato e São Januário. Eu ficava imaginando assim, pô, ia ser do cacete. Maneiro. Se fechasse o estádio, É. mantém ele raiz, mas fecha ali, né? Pra aumentar a capacidade. Isso nunca foi feito e agora o Vasco vai modernizar, eu acho, né? Em algum momento. Vai ser outro tipo de estádio, mas aí sim todo ele fechado. E aí, meu irmão? Mas o que esquece. o Eurico pensa disso hoje, se fechar? Por isso que se foi, né? Aí tem que ir lá Você no que acha. cemitério. Você que acha. Ele tá aí, ó, tá do seu lado aí, ó. Essa cadeira Antes aí. de você tá postar aí. essa bobagem aí que você vai mostrar, queria falar do time rapidinho, porque o Coutinho volta, né? O Vasco jogou sem o Coutinho. Querendo demais. Tomara que querendo demais. O Vasco fez um jogo, entre aspas, seguro contra o Melgar e o Coutinho participou dos 3 gols, né? Não foi o melhor jogo da carreira do Coutinho, mas ele tá participativo, né? Foi mal contra o Fortaleza. Eu acho... Foi expulso de forma infantil Eu fui e ficou muito- fora do jogo contra o Fluminense. Fui muito criticado aqui porque eu falei que ele foi mal contra o Melgar e a galera, pô, mas ele participou dos 3 gols. Beleza, participou, uma bela assistência, inclusive, no primeiro, pro gol do Ryan, depois no terceiro tem a tabela com o Tietê, no segundo ele dá o passe pro Piton em profundidade. Participou sim dos 3 gols. Mas eu cobro muito do cara que eu espero muito. Por exemplo, se você chegar aqui e narrar mal, eu vou reclamar. Falei, pô, eu sei que você é um excelente narrador. Você narrou mal, você pode mais do que isso. Eu vou Mas te esse cobrar. nosso amigo aqui que postou Agora, esse amigo, se ele narrar mal, é o normal dele. Então, assim, eu não vou cobrar do cara o que ele não tem capacidade de fazer. Sim. Nossa, O Felipe humildade Coutinho é aí. isso. Agora o Coutinho, o Coutinho Humildade, jogou bem, relativamente, nesse último jogo agora contra o Melgar. Eu não achei que ele jogou bem, é isso que eu tô falando. E Acho naquele que ele jogo, pode muito e mais. no jogo em Melgar, ele também Não, jogou ali bem. foi um dos melhores jogos, ele tava vivendo o melhor O jogo momento em dele. Melgar. O jogo Canal em 100. Arequipa. Eu sei. Foi o melhor momento do Canal Arequipa. 100. Arequipa. Foi o melhor momento do Coutinho com a camisa do Vasco aquele. Ele faz um golaço contra o Nova Iguaçu, um golaço contra o Melgar. Depois Igual na ele. Portuguesa. Então, aí depois ele tem uma queda vertiginosa, né? Uma queda completamente desproporcional, junto com um time que fica aquela sequência de 8, 9 jogos sem Calma, vencer. o Diniz tem um plano. Eu acho que ele, com o Diniz, tem tudo pra jogar muito bem. É um estilo muito próximo do que ele pede de futebol. E acho que a volta do Jair pode ajudar muito também. O meio-campo do Vasco passa a ser um meio-campo mais refinado, mais Que é a técnico. volta do Jair, né? Eu sou a favor da manutenção do Jair, inclusive. Mas ele não Eu tá acho mais. que. Ele Não, não ele tá voltou mais, já na é. quarta-feira. Ah, tá. Na Mas ele terça. pode jogar em Brasília contra o Botafogo, né? Então Terça-feira- seria a volta dele a Brasília. Terça-feira o Jair voltou. Eu sou a favor da manutenção do Jair. Ah, é? Eu acho que o Jair continuando. O Vasco tem uma. Claro que não. O Vasco tem uma condição boa de ter um meio-campo mais técnico. Mas é Esse aquilo outro que. narrador, talvez. Mas, ok. mas é aquilo que você fala, ô Cantarelli. É o ok, tá ok. hipotético Jair, né? Ok, tá ok. É sempre o hipotético Jair. Se o Isso. Jair jogar o que ele sabe, É o sempre meio-campo do assim, Vasco pode ser bom. Sim, não. Mas assim, Jair, Tietê e Coutinho, eu acho que é um meio-campo que consegue ter um controle de bola muito próximo do que o Diniz gosta das equipes. Não tem aquele volantão pitbull. Não. Até por isso o Jair vai precisar correr. Mas eu acho que ele fez um bom jogo contra o Melgar, só que a gente não pode se iludir porque era o Melgar do outro lado. É. Agora o Vasco tem um desafio à altura contra o Bragantino. Se é Vasco, tá na colina.